crianças, tudo bem? Como que passaram essa semana? Hoje nós vamos falar de algo muito legal que é a família. Isso mesmo. E parando para pensar, existem muitas famílias diferentes, existem famílias grandes, famílias pequenininhas, mas vamos pensar um pouquinho. Qual será que é a nossa parte dentro da nossa família? Qual que é o nosso papel? O que a gente deve fazer para a nossa família, para cada dia essa família ser melhor? Existe uma família lá na Bíblia que a gente vai estudar hoje, onde aconteceram muitas coisas incríveis, outras coisas tristes, mas no final acabou tudo bem. Querem saber que história que é essa? Então, vamos lá! Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Teatro de Sombras. José era o filho mais novo de Jacó, e Jacó o amava muito. Eles eram uma família muito grande, ele tinha 11 irmãos. Um dia Jacó deu a José uma túnica muito bonita e colorida. Assim, seus irmãos ficaram com muitos ciúmes. O Senhor sempre falava a José em seus sonhos. E um dia ele contou um de seus sonhos para seus irmãos e seu pai. Ele sonhou que a lua, o sol e as estrelas se curvavam diante deles. Eles ficaram muito chateados, ficaram tristes, porque acharam que eles deveriam se curvar diante de José. Assim, o ciúme dos irmãos começou a aumentar e os seus corações se encheram de ódio. Um dia, Jacó pediu para o seu filho José procurar os seus irmãos que estavam pastoreando. José até se perdeu, mas não desistiu de procurar os irmãos. Quando os irmãos avistaram que José estava chegando, tramaram um plano contra ele. Lá vem o sonhador! Vamos nos livrar dele, vamos dizer ao nosso pai que uma fera o comeu. Um dos irmãos o defendeu e disse, não, vamos jogá-lo num buraco. Enquanto isso, José ficou lá no buraco. Viam alguns mercadores passando. Seus irmãos tiveram a ideia de vendê-lo. Assim, José se tornou um escravo. No Egito, José foi comprado por Potifar e foi trabalhar na casa dele. Assim, Potifar, com o trabalho de José, começou a prosperar. Mas uma grande mentira foi contada a Potifar e José acabou preso novamente. Enquanto José estava preso, ele interpretou os sonhos dos colegas. Um dos colegas foi morto e outro voltou a trabalhar para o rei. E José permaneceu na cadeia.
Um dia, Faraó teve um sonho que o deixou muito perturbado e ninguém conseguia interpretar. Assim, o copeiro se lembrou de José e falou para o faraó, e o faraó mandou chamá-lo. Faraó tinha sonhado com vacas gordas e vacas magras. José, na presença de Faraó, o avisou que seria um tempo de fartura e um tempo de escassez no Egito. Portanto, ele deveria guardar o alimento. O faraó percebeu que José era muito sábio e o fez governador do Egito. Então, nos tempos de fartura, José administrou muito bem o Egito para quando chegasse a estiagem, onde havia muita fome. Conforme o sonho que José interpretou, chegou a estiagem e a fome em todos os lugares, mas no Egito havia comida. E todas as pessoas vinham de longe para comprar comida no Egito, inclusive os irmãos de José. Eles não reconheceram José, mas José os reconheceu e os chamou para conversar em particular. E após muito tempo é que esses irmãos reconheceram com quem estavam falando e pediram perdão a José. José perdoou-os e também perguntou de seu pai, e assim mandou chamar toda a família para vir morar no Egito. Amores, escutaram a história de José? Entenderam qual foi o papel de José na sua família? Viu como José era um filho obediente? Depois que aconteceram todas aquelas coisas ruins com ele, mas ele estava sempre na presença de Deus, ele perdoou a família e quando eles precisaram, ele ajudou. Então, eu acho que já sabemos qual é o nosso papel dentro da nossa família, né? Obedecermos os nossos pais, os avós, né? Se alguém nos magoa, devemos perdoar e também devemos estar sempre prontos a ajudar os nossos pais, os nossos irmãos, né? Então, já que vocês entenderam a história, que tal nós fazermos uma oração? E eu sabia que vocês iam querer orar comigo. Então, fechem os olhinhos e vamos orar. Pai querido, neste domingo nós queremos colocar na Tua presença a nossa família. Pai, que possamos ser sempre filhos obedientes, que possamos saber sempre perdoar, por mais difíceis que as situações pareçam. E que possamos também estar sempre prontos a ajudar a nossa família. Pai amado, que possamos ser uma pessoa segundo o seu coração, uma criança que possa sempre estar pronta para ajudar, sermos gratos. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. Muito bem, crianças, que esse final de semana seja um final de semana bem gostoso junto com a família, que vocês possam aproveitar, brincar, se divertir, descansar, para que essa semana seja uma semana bem abençoada, certo? Um beijão no coração de vocês e até a semana que vem.
Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê.